E a gente fala agora sobre um assunto que pode gerar um peso a mais no bolso do consumidor. A inflação oficial no país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, subiu 0,31%. Em abril de 2021, na comparação com março. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora ao vivo com o economista Rodrigo Rocha. Olá, Rodrigo, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Estado. Rodrigo, já não basta essa pandemia que está atormentando todo o mundo, né? Ainda vem esses aumentos, como esse agora, do pão, né? Que nós fizemos há poucos instantes aqui, uma matéria. Eu lhe pergunto o seguinte, o que esses aumentos podem trazer de ruim, de prejuízo para a população justamente nessa época dessa pandemia? Boa noite, Gilvan. Boa noite a todos que nos acompanham. O que acontece? A gente teve aí um período de pandemia e a gente ainda está dentro da pandemia, né? Ainda não conseguimos superar, infelizmente, onde a gente tem a dificuldade em alguns produtos, em alguns serviços, e isso acaba gerando esse impacto no preço que, no final das contas, o consumidor acaba pagando. Ô, Rodrigo, O que acontece? Sim, pode prosseguir, por favor. O que acontece é o seguinte, no começo da pandemia, houve uma desaceleração muito grande na questão do consumo. Muitas pessoas ficaram trancadas em casa e as empresas fecharam suas portas e você teve uma redução do consumo. Isso acabou gerando uma redução também na produção. A produção acabou desacelerando porque não tinha para quem vender. A partir do momento que a economia foi retomando, a velocidade da retomada da economia foi maior do que a capacidade de produção de muitos segmentos industriais, e isso acabou afetando o preço, porque oferta e demanda. E aí a gente teve no final do ano passado, nos últimos meses do ano passado e começo desse ano, a gente ainda está sentindo fortemente o impacto. Uma notícia boa, apesar de a gente ainda estar tendo inflação, é que o que a gente tem sentido é uma desaceleração. Não é que a gente não está mais tendo o aumento dos preços, a gente ainda está tendo, mas numa velocidade menor do que a gente tinha antes. Entre os preços que aumentaram, vale destacar o preço da energia elétrica, que teve um impacto muito grande no bolso das famílias. Esse foi sentido por muitos no mês de abril. Eu estou analisando especificamente o mês de abril, né? A gente tem a questão dos automóveis, o automóvel novo e o conserto do automóvel também teve um impacto muito forte nesse índice, e isso tudo é, como eu já falei, a questão de você ter aí um ajuste na economia acontecendo por conta de toda a pandemia. Ela afeta não só a questão da saúde, mas também afeta fortemente a economia. Ô, Rodrigo, qual o grupo de produtos que apresentou maior alta agora nesse período? Bom, como eu estava falando, você tem aí a energia elétrica residencial, esse foi o maior impacto. Na área de cosméticos, a gente também teve alguma coisa, um aumento significativo no mês. Olhando para Aracaju, olhando para o mês de abril, na questão do perfume, tem o estudo do IPCA, ele mostra isso, do IBGE, a questão do perfume. O automóvel novo, e aí o automóvel novo, só para se ter uma ideia, tem listas de espera de até 150 dias para conseguir o automóvel. A gente teve, ali no começo da pandemia, já teve uma parada total da produção de automóvel. E isso, quando a economia foi retomando, que a demanda foi crescendo, você não tinha produto suficiente para atender. Chegamos agora em 2021 ainda com essa dificuldade. Também tivemos dificuldade no aumento da matéria-prima, porque o que acontece? Alguns insumos e matéria-prima a gente precisa comprar de outros países. Quando a gente vai comprar de outros países, a gente compra em dólar. O dólar, ao longo dessa pandemia, o preço do dólar aumentou muito. Então, isso encarece a importação de determinados produtos. A nossa economia, ela tem um forte impacto do dólar. As pessoas às vezes não entendem, mas o que é que o dólar tem a ver com a minha vida? A simples compra de um pãozinho pode ser afetada pelo dólar, porque a gente compra o trigo, o Brasil não produz trigo suficiente para atender a demanda do país.
compra o trigo de outro país, em especial da Argentina. Aqui em Sergipe a gente compra muito da Argentina. E quando a gente compra esse trigo que tem que comprar no dólar, o dólar subindo, o preço fica mais caro, e aí a farinha de trigo que vai ser utilizada no pãozinho aumenta também o preço do pãozinho. Então a gente tem aí todo um efeito, um encadeamento dos preços, que às vezes as pessoas não entendem, mas por quê? Isso fora o combustível, que aí ao longo dos últimos meses, nas últimas semanas, deu uma caída no preço do combustível, mas mesmo assim cresceu muito ao longo dos últimos meses. E isso tudo vai impactando o preço e a vida das pessoas. Principalmente dos mais carentes, né, Rodrigo? Eles é quem sentem mais esses aumentos, não é? Com certeza. Inclusive, existe uma medida chamada INPC, que mede especificamente a inflação para as famílias de 1 a 5 salários mínimos, ou seja, as famílias que têm uma renda menor. E quando você pega essa classe, o aumento ele é ainda maior no mês de abril. A gente teve um aumento que afeta fortemente quem? Justamente essa família que acaba tendo que pagar uma parcela maior do seu salário para poder adquirir os seus produtos. Os medicamentos, Rodrigo, também tiveram um aumento, parece que de 3%, né? Isso impacta ainda mais, justamente nesse período agora de pandemia. Perfeito. A gente teve aí alguns produtos com reajustes e isso, mais uma vez, também traz impacto, porque, em especial, você pega muitas pessoas que têm um salário mínimo, pensão ali, que são os idosos, e que precisam dos medicamentos, e aí vem a sua renda comprometida fortemente com medicamentos e o medicamento acaba tendo um aumento no preço. Mais uma vez, isso também tem influência de questão do dólar, a questão da oferta de matéria-prima e insumo, porque se você precisa importar produtos, alguns produtos a concorrência é com o mundo inteiro. O mundo inteiro compra da China, dos Estados Unidos, determinados produtos, a matéria-prima e insumo necessário para a sua produção, e com o aumento do dólar e aumento da concorrência, todo mundo querendo esse produto, a tendência é você ter esse aumento no preço, que no final das contas acaba sendo repassado para o consumidor. Exatamente. Rodrigo, para a gente encerrar, eu gostaria, você como economista, uma pessoa que entende do assunto, quais as dicas justamente para o povo economizar, a população economizar? Olha, antes de falar de economizar, é importante fazer o planejamento financeiro. Infelizmente, no Brasil, você não tem uma educação financeira muito forte. Ou seja, as pessoas têm dificuldade de organizar sua vida financeira e aí qualquer aumento, qualquer mudança de preço mais rápida acaba impactando fortemente na economia das pessoas. Então, o primeiro passo é ter um bom planejamento, uma boa organização das finanças. E, em segundo passo, pesquisar preço e sempre que possível substituir um produto que tem uma qualidade às vezes não tão maior do que outro e que você consegue ter um preço menor, um preço diferenciado. Então a primeira coisa é o planejamento, a organização financeira. E, em segundo lugar, a questão de você pesquisar os preços e tentar sempre que possível substituir determinados produtos por produtos que têm um preço mais baixo. Tá bom, eu conversei aqui com o Rodrigo Rocha, ele é economista e a quem agradecemos neste momento, você que está sempre solícito aqui à TV Atalaia, Rodrigo, muito obrigado pela sua entrevista e uma boa noite, viu? Agradeço pelo convite, é sempre um prazer contribuir, uma ótima noite para todos. Grande abraço, Rodrigo.